Shalom! Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Discipulando do podcast Quem é Este? Eu sou o Natan e no tema de hoje eu vou estar falando sobre aflição. Quem nunca teve aflição? Quem já não teve um momento de aflição na vida? Vem comigo que nos próximos minutos estarei falando sobre este assunto. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E é com essa palavra extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo que eu começo o episódio de hoje. Cara, a aflição é uma coisa bem comum entre a nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje. Qual é o ser humano que nunca passou por uma aflição? Creio que não existe um ser humano que nunca passou por um episódio de aflição. Seja com uma notícia, seja com uma informação, seja com um pensamento. A aflição é aflição. E eu quero te dizer que a aflição não é uma coisa nova, não é uma coisa secular. É uma coisa que sempre existiu desde o começo. Eu costumo dizer que para entender as coisas só basta a gente voltar no princípio. E eu vou falar agora sobre um texto que eu tenho mais conhecimento. Encontra-se em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 8 adiante, no momento que o novo faraó assumiu o trono do Egito. O trono, né? Não sei se é assim que se pode dizer um trono, mas faraó. O novo faraó, e a palavra deixa bem claro que esse faraó não conheceu José, ele não sabia de quem era José e seus antepassados. E o interessante é que esse faraó ele criou uma preocupação no seu coração de que o povo hebreu estava crescendo demais. Esse povo é estrangeiro e eles estão ficando numerosos, ou seja, se eles se aliarem aos nossos inimigos, a gente vai perder a guerra. Temos que reduzir o crescimento desse povo. E de princípio ele pensou assim, bom, como podemos reduzir o crescimento desse povo? Afligindo-os, oprimindo. E aí o faraó estabeleceu ordens que esse povo ele trabalhava mais, o povo hebreu trabalhava e esse povo era sujeito à escravidão, esse povo era sujeito a construir os tijolos para construir as cidades, celeiros, na palavra deixa claro que era cidades, celeiros, e não era um trabalho assim simples, era um trabalho árduo, debaixo do sol que a gente imagina no Egito, cara, não sei, na época, porque dizem que no deserto quando tá quente é muito quente, quando tá de noite é muito frio. Então imagina você estar sujeito a trabalho árduo o tempo todo. E essa era a principal estratégia do faraó para reduzir o povo. Só que ele percebeu que não funcionava. O povo estava crescendo mais ainda com a opressão do que sem a opressão. Ele falou, poxa, não tá funcionando, né? Então o que eu vou fazer agora? E aí veio a ideia de... Bom, não diz assim na palavra, não tô falando por mim, mas de cortar o mal pela raiz, já que não tá funcionando, botar eles para trabalharem duro, até se cansarem, eu vou cortar o mal pela raiz e vou falar para as parteiras matar as crianças masculinas quando nascerem, poupar a vida das meninas que nascerem. E aí as parteiras, diz na palavra que as parteiras temeram a Deus e não fez isso, né? E aí, quando as parteiras vieram diante do faraó, o faraó questionou: por que vocês não me obedeceram? Por que vocês não mataram as crianças? E elas usaram a justificativa. As mulheres hebreias, elas são mulheres fortes. Quando a gente chega lá para fazer o parto, os filhos já nasceram, não dava tempo. O faraó meio que falou: beleza, já que vocês não me obedeceram, vou tomar uma posição mais drástica. E aí que o faraó ordenou assim: vai lá, pega essas crianças, jogue no Rio Nilo. Mata essas crianças, porque aí sim eu vou estar resolvendo o problema, aí sim eu vou estar cortando mal pela raiz. E o povo vai parar de crescer, esse povo hebreu vai parar de crescer. E aí eu creio que foi um momento de aflição, né? Porque imagina, você está numa comunidade onde o seu governante manda matar as crianças. Tipo, claro que ele não ia deixar claro o motivo óbvio, é para diminuir o seu povo, porque vocês estão na minha terra, então eu vou matar vocês. Imagina um momento de aflição, um momento de choro, né? Porque mães perderam seus filhos, crianças morreram. E enquanto o faraó achava que estava resolvendo um problema, tinha uma criança que estava escondida,
numa casa 3 meses, sob o cuidado de sua mãe. E essa criança é herdeira de uma promessa. Porque se a gente voltar lá no começo, não se trata de José, propriamente dito. Porque na palavra diz, esse faraó não conhecia José. Se ele não conhecia José, ele provavelmente também não conhecia os seus antepassados. Porque se a gente voltar um pouquinho lá atrás, em Gênesis, o Senhor ele fez uma promessa para Abraão. Ele falou, sua descendência será com os grãos de areia que não podem ser contados e como estrelas no céu. E é uma promessa de que a descendência de Abraão seria uma descendência dominante, seria uma descendência que ia se multiplicar muito rápido. Só que essa promessa ela não foi assim exatamente ali na hora. Pô, Deus prometeu e Abraão se multiplicou. Não, é uma coisa cronológica. Tem uma perfeição, né? Porque o Senhor ele é organizado, ele trabalha com uma perfeição. E depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, depois veio José. E essa promessa que foi feita no Abraão, ela foi hereditária, é uma promessa hereditária. José era herdeiro dessa promessa também. E o seu povo automaticamente se torna herdeiro dessa promessa. Porque é o povo de Abraão, o povo lá do começo que o Senhor fez uma promessa. E Faraó ele não sabia disso porque ele não conhecia José, ele achava que ia fazer de tudo e ele conseguiu oprimir aquele povo. Mas sobre aquele povo tem uma promessa. Ou seja, a aflição, ela não anula a promessa. Entenda uma coisa, se Deus tem uma promessa na sua vida, a aflição, os momentos de aflições não vão anular a promessa. Por mais difícil que seja, por mais aparentemente trágico que seja, como que perder um filho, como que perder alguém que você ama, a aflição não anula a promessa. Muito pelo contrário, cada vez que eles eram aflitos, cada vez que eles eram oprimidos, mais esse povo crescia, esse povo ia crescendo de uma forma extraordinária, no ponto que aquela criança que foi guardada por 3 meses durante o cuidado de sua mãe, até o ponto da sua mãe ver que não tinha como mais esconder uma criança, e todo mundo conhece, não sei se todo mundo conhece a história, mas essa criança foi colocada num cesto. Essa criança é Moisés, né? Pra deixar bem claro, senão fica meio sem contexto da história. Foi colocado no cesto do rio Nilo e desceu o rio abaixo. E olha que interessante, olha que coincidência, né? Coincidência, coincidência de crente. Por acaso, a filha do faraó desceu ao rio para tomar banho. E aí, a filha do faraó olhou, pegou a criança, abriu o cesto. Veja, uma criança e é hebreu. Aí eu te pergunto, como ela sabia que era hebreu? Como ela sabia? Porque é característico. O hebreu ele tem uma identidade característica. A face do hebreu é uma face diferente. Ou seja, você tem uma identidade. As pessoas elas te olham e não veem você. Nossa, é fulano de tal, não. Eles veem o servo, eles veem uma pessoa que tem Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo, que tem a presença do Espírito Santo, ela não é vista da mesma forma de uma pessoa que não tem presença do Espírito Santo. Ela não é vista da mesma forma. O servo do Senhor, ele tem uma característica. O povo de Deus, ele tem uma característica. E essa característica não é uma característica assim que pode ser comparada ao povo do Egito. O povo do Egito é o povo do Egito. O povo de Deus é o povo de Deus. Não existe mistura, não tem como misturar. Ou você pertence a Cristo, ou você não pertence a Ele. Só tem como você pertencer a Cristo. Quando você pertence a Cristo, você é dotado de uma característica diferente. E o engraçado é que depois que a filha de Faraó achou Moisés no cesto, ela simplesmente adotou. Você vai ser criado comigo no palácio. Pensa, cara, é o adversário caindo numa sataneira. Pra quem não sabe, a sataneira imagina uma ratoeira, né, que é onde um rato vai lá e cai numa armadilha. Então, a sataneira é uma armadilha que o adversário ele cai. Ele vai planejar algo contra o servo de Deus e ele acaba promovendo o servo de Deus através daquele dano que ele supostamente tentou causar. Ou seja, o faraó ele queria eliminar o povo hebreu e através disso ele acabou
revelando, através desse ato, né? Ele não revelou ninguém. Através desse ato foi revelado o libertador. A filha de Faraó pegou e falou: esse menino vai ser criado comigo. E Moisés cresceu aprendendo coisas de príncipe, aprendendo a melhor da ciência da época, porque o Egito era visto como uma potência mundial. Moisés cresceu aprendendo, tendo a melhor educação, comendo o melhor alimento, vestindo as melhores roupas, usando o melhor ouro. Só que esse não era o projeto de Deus para Moisés, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe com perfeição e com detalhe todas as coisas. Ele sabia que o projeto dele não era esse. O projeto para a vida de Moisés era ser o libertador do povo do Egito. E Deus, ele provocou momentos que Moisés fosse caminhado para onde ele deveria ir, né? No Egito, Moisés aprendeu tudo que o egípcio sabe, mas ele estava ali para ser um pastor, ele estava ali para guiar o povo de Israel. E uma coisa que você não aprende no Egito é ser pastor. Você não aprende no Egito. E daí Moisés, ele foi pro deserto. Deus mandou Moisés pro deserto, e chegando lá no deserto, Moisés encontrou umas moças em um poço que estavam ali para saciar a sede do seu rebanho. E nesse mesmo momento alguns pastores chegaram lá e impediram elas de pegar água desse poço. Moisés chegou e interviu e ajudou a conseguir água para o rebanho. E aí foi onde começou a história de verdade, né? Hoje Moisés estava sendo encaminhado para aprender o que ele não aprenderia no Egito, que é ser pastor. E quando essas moças voltaram para casa, o seu pai perguntou: por que vocês voltaram tão cedo? Elas responderam: um egípcio nos auxiliou a conseguir água, pois os pastores nos impediam. E aí que entra uma parte muito interessante, porque lá no começo, não sei se vocês estão acompanhando a história direitinho, lá no começo, quando a filha do faraó abriu o cesto, ela viu que era hebreu. E agora como que ele tem aparência de egípcio, né? É porque a partir do momento que você vive no Egito, que você convive com o Egito, que você aprende com o Egito, você se torna aquilo que você aprende. Agora vem a pergunta interessante: com quem você tem andado? O que você tem aprendido? O que você tem visto? Pertence aos hebreus ou pertence aos egípcios? Qual a sua identidade? Porque muito do que você vê, do que você ouve, de quem você anda, se torna parte de você. Dizem que a gente é o que a gente vê, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente escuta, e a gente absorve características de pessoas que nós andamos. Então, nesse momento eu peço que você reflita. As pessoas que você anda são pessoas tipo de hebreus ou tipo de egípcios? E aí que entra a parte interessante, que é aquela característica que Moisés aprendeu, né? Claro, com o decorrer da vida, crescendo num reino de egípcios, obviamente ele ia ter características de egípcios, a fala de egípcios, o jeito de egípcios, porque ele cresceu, né, nesse meio. Então, posso dizer que é uma coisa que ele absorveu pela convivência, mas quem ele realmente era não estava limitado ao que ele se tornou, porque ali vinha um momento de mudança, porque ele foi justamente se encontrar com moças que eram pastoras de ovelhas, e ele se casou com Zípora. Zípora era uma pastora. Moisés, ele aprendeu com Zípora a pastorear. E aí que vem a importância de quem está na sua vida, a pessoa que você anda, seja um amigo, seja um cônjuge, seja uma influência. Essa pessoa, ela vai te influenciar a você aprender as coisas boas do Senhor, aprender a ter uma retidão, a ser como um pastor, né? Porque Moisés, ele veio cheio de costumes egípcios, cheio de manias egípcias, e aí ele aprendeu com sua esposa a pastorear, porque o propósito desde o princípio era esse, ele ser o pastor do povo de Israel. E mais pra frente, Moisés, ele estava com um rebanho que não era dele, porque o rebanho pertencia ao seu sogro, mas mesmo assim ele estava ali aprendendo
a cuidar daquele rebanho. Ele estava cuidando do rebanho, ele alimentava um rebanho que não era dele, ele cuidava do rebanho que não era dele, nada pertencia a ele. E aí que vem a importância de você entender que tudo pertence a Deus. Você tem uma esposa, lembre-se que seu casamento é de Deus. Você tem um filho, lembre-se que seu filho pertence a Deus. Se você é um pastor de uma igreja e tem um rebanho, lembre-se que esse rebanho você está pastoreando, mas pertence a Deus. O sumo pastor que está na eternidade, que é Jesus Cristo, ele pertence tudo. A ele pertence tudo, não adianta. E aí Moisés, ele foi cuidando. E na palavra diz que Moisés foi levar as ovelhas para se alimentarem no pasto. Cientificamente, os historiadores dizem que era o melhor lugar para as ovelhas se alimentarem. E é aí que Moisés teve um encontro com a sarça ardente, né? Que na época era uma coisa comum, uma sarça pegar fogo, uma sarça entrar em chama, né? Porque era vegetação seca e era fácil de queimar. Só que Moisés, quando ele passou pela sarça, meio que passou assim, a sarça ardente. Aí ele olhou assim de novo, opa, mas essa sarça tá diferente demais. Como assim? Porque a sarça, ela não se consumia, ela queimava e não se consumia. Interessante que Moisés, ele diz na palavra que ele se virou para a sarça ardente, ou seja, ele não estava de frente para a sarça, ele se virou para ver a sarça ardente. E nisso que ele se virou para ver a sarça ardente, Deus bradou com grande voz e disse: Moisés, tire as tuas sandálias, pois este lugar, essa terra que você pisa, é santa. O que o Senhor quis dizer através disso? A sandália é tipo de impureza, né? Porque todos nós sabemos que quando a gente anda com chinelo, com sapatos, etc., um calçado, ele carrega impureza. A gente pisa no solo sujo e para onde a gente vai carregando essa impureza. E fala das coisas que impediam de entrar em contato com a santidade, que é o pecado, coisas que nós aprendemos com o mundo. E aí o Senhor falou: Moisés, tire as tuas sandálias, que essa terra que você vai pisar é santa. E aí, a partir daí começou todo o legado de Moisés. A partir daí não, né? Aí que se deu início, né? A primeira experiência, quando Deus se revelou a Moisés. E para quem conhece a palavra, que Moisés se tornou amigo de Deus. Moisés conversava com Deus de frente a frente. E toda vez que Moisés saía da tenda do encontro, o rosto dele resplandecia. E sabemos que Moisés, ele teve uma grande experiência, que ele aprendeu realmente, que ele, no final da história, ele conseguiu libertar o povo do Egito, que foi aquela experiência extraordinária que o mar se abriu e o povo foi liberto do Egito. Mas a principal mensagem que eu quero passar para você hoje é que, cara, apesar das aflições, as aflições, por mais duras que elas sejam, por mais assim, coisas que você pensa, meu Deus, eu não aguento isso, eu não suporto, acredite, a aflição, ela não anula a promessa. Eu acredito que quando o Senhor disse que a descendência de Abraão seria como grãos de areia e como estrelas do céu, ele estava falando de dois planos totalmente diferentes, que grãos de areia fala de um plano terreno, algo que está na terra, algo tocável, palpável, e estrelas que estão no céu já fala de algo celestial, né? Você talvez não seja descendente de um hebreu, mas acredite, você faz parte de um novo plano. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, se estabeleceu um novo plano. Você é a descendência celestial de Abraão, porque fala das estrelas que estão no céu. Daí o que as estrelas emitem é luz. A luz, as estrelas, elas emitem luz. Então ali existia dois planos, um terreno e um celestial. Entenda que você pode fazer parte dessa nação celestial, que é a nação, a igreja fiel, que vai herdar a eternidade quando Jesus Cristo voltar. E essa é a palavra de hoje. Espero que tenha acrescentado algo no seu coração. Espero que o Senhor possa ter falado algo através dessa palavra. Esse é mais um dos episódios. Continue com a gente. Siga-nos no Instagram, quem.é-este. Também estamos disponíveis no YouTube, principalmente aqui no Spotify. E toda semana a gente vai estar
produzindo conteúdo edificante e uma palavra para o seu coração. Compartilhe com os seus amigos. E é isso, pessoal. Tamo junto. Shalom.